Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara de Cubatão e dentro de instantes terá início a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Em instantes, aguardem. Bom dia a todos. Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador José Afonsinho, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E o senhor Wilne José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos dessa audiência, convido o senhor Wilne José Fraga, secretário municipal de Planejamento, para apresentar as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2025. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia a todos os membros da mesa, bom dia a todos os presentes. É uma satisfação podermos estar aqui numa casa temporária, né, que a gente está tão acostumado com aquele nosso ambiente maravilhoso, mas que logo, logo estará retornando. Mas aqui para dar cumprimento a uma coisa importantíssima que a gente conseguiu a partir do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a gente possa trazer informações básicas do que a gente pretende fazer a nível de planejamento. Dizendo planejamento no sentido financeiro orçamentário. Lembrando que existem outras áreas e outras formas. Nesse caso aqui, a primeira etapa que se apresenta é a LDO. Então, nós trouxemos principalmente aquelas premissas básicas que serão utilizadas para a montagem da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e aí sim estaremos discutindo valores mais a miúdos. Aqui são só as diretrizes gerais. Vamos lá? Então, a base legal que a gente estabelece, e a gente é obrigado a cumprir todos esses ditames. Então, a Lei Federal 4.320, que graças a Deus ainda está em vigor, né? E eu falo graças a Deus, gente, com muita propriedade, no sentido de que no Congresso existem 10 anteprojetos para mudar essa lei, né? Nenhum deles conseguiu vingar, porque a lei é boa demais, né? Ela tem necessidade de algumas pequenas atualizações, principalmente nos seus anexos, mas fora isso, ela tem um arcabouço legal muito bem feito, tanto que ela foi premiada em Nova York como uma das melhores leis de direito financeiro público já feita, né? A Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, a Lei Orgânica do Município, que é a nossa Constituição aqui, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que muitos não acreditavam que sairia, né? E aí alguns ditames de que ela teria sido uma obrigatoriedade do FMI à época, não é verdade. Na realidade, essa lei é uma lei trazida de uma cópia parecida com uma da Nova Zelândia, né, e que trouxe para a gente pontos importantes a serem seguidos para que a gente tenha uma gestão fiscal responsável. As normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também as normas da Secretaria do Tesouro Nacional, que nos surpreende frequentemente com alterações, né? Nós já tivemos anos que nós mudamos a regra do jogo no meio do jogo, né? E a gente foi obrigado a se adaptar. A lei de diretriz orçamentária, ela já vem estabelecida na Constituição Federal para que ela serve, né? Então, vai fixar montantes específicos aí para recursos que o governo pretende alocar na LOA. Ela é uma fatia, né, do plano plurianual.
né? Então, todo o fluxo que a gente tem de planejamento orçamentário financeiro começa pelo plano plurianual e logo depois, ano a ano, nós temos LDO e LOA para completar esse plano plurianual que tem duração de 4 anos. Tá? Ela aí traz, no exercício de 2025, nós tivemos uma mudança na lei orgânica que estabeleceu que para as emendas impositivas, né, as emendas parlamentares, elas deveriam ter 2% alocados da receita corrente líquida para esse fim. E aí, na nossa LDO, já está previsto 2,5%, então 2% para as emendas parlamentares e 0,5% destinados a passivos contingentes. Aquilo que a gente não consegue prever, né? Existem algumas coisas que a gente, infelizmente, é surpreendido às vezes, né? Como, por exemplo, uma ação judicial que está em tramitação e que não tem como prever e que, de repente, ela é de obrigação de fazer, né? Então, acontece de surgir. Para isso, a gente deixa um recurso. Esse recurso, além de ser para essas emergências, ele também pode ser utilizado para suplementações, para complementações orçamentárias e também a necessidade que se faz, ainda mais agora, que os servidores públicos precisam ter uma previdência social estruturada, né? Então, também é para a capitalização da previdência dos servidores. Recursos para o terceiro setor, a gente também está deixando, porque, senão, fica uma coisa muito solta, né? A maior parte dos municípios estabeleceu um percentual para destinar ao terceiro setor. Caso contrário, parece que você não tem fim. Então, será alocado até 1% da receita corrente líquida, o que dá um montante bastante significativo, que é 50% do valor das emendas parlamentares, né? Lembrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, são percentuais distintos, né? Então, nós estamos deixando até 1% da receita corrente líquida para atender as entidades do terceiro setor. Aqui a gente coloca esse esqueminha só para mostrar para vocês o trabalho que dá, né? A gente precisa seguir todos esses princípios orçamentários para dar legalidade do ato da montagem da LOA e da LDO, né? Então, são vários os princípios, né, que muitos de vocês talvez conheçam, né? E está um pouco longe para esse velhinho aqui, que o óculos já não está mais a mesma coisa, né? Mas tem, assim, princípio da unidade, que é um dos princípios básicos nossos. Portanto, nada pode ser feito fora do orçamento, né? A peça orçamentária é uma peça única. Ela pode ser subdividida em áreas, como, por exemplo, o tripé da segurança, da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, e outras áreas afins. Mas o orçamento, de modo geral, é um orçamento só, para o município. Aí tem outros princípios da universalidade. O que significa? Nada pode ser feito fora do orçamento, né? Todas as receitas têm que estarem previstas lá e todas as despesas, para serem executadas, precisam estar no orçamento, autorizados devidamente. Então, o orçamento público ele tem uma característica bastante curiosa que difere do orçamento privado, que é, no orçamento público, receita é previsão, mas a despesa é fixação. Que diferença é essa? Previsão, ela é volátil. Eu mudo a hora que eu achar e entender necessário. Mas na fixação, eu só posso fazer aquilo que está fixado, autorizado. Se eu tiver que fazer outra coisa, eu tenho que solicitar ao Poder Legislativo autorização para mexer. Tá? Então, essa parceria, né, e eu gosto sempre de dizer isso, acho que os vereadores já me conhecem, sabem disso, a parceria que precisa ter entre Poder Executivo e Poder Legislativo é ímpar. Né? Nós precisamos estar muito juntos, uníssonos, para poder falar em prol do município sempre. Esse que é a população que nos é mais cara, né? Agora, os outros, estão vários outros princípios, aí a gente ficaria aqui, uma aula de cada princípio é mais complicado. Mas não há necessidade. É só para vocês terem a ideia de quantos detalhes a gente é obrigado a se precaver para evitar a ilegalidade do processo. Aqui é uma brincadeira que a gente gosta de fazer, o ciclo orçamentário é interminável, né? Ele não acaba. Ele se inicia
mais ou menos entre fevereiro, né? A gente entrega a LDO em abril, que é 8 meses e meio antes do encerramento do exercício. Depois a gente passa para a LOA, que a gente entrega para apreciação em 30 de setembro. Assim que a LOA é aprovada em dezembro, começamos o processo todo outra vez, né? Então isso é interminável. Aqui, as peças orçamentárias, então a gente tem as 3 peças fundamentais, PPA, LDO e LOA, que estabelecem as ações. Qual é a ação do PPA? Planejar. Então eu tenho 4 anos para imaginar o que vai se fazer, né, o que se pretende fazer de qualquer governo, né? O plano plurianual. Na realidade, o legislador entendeu que para evitar o ato de descontinuidade, ele começa a vigorar no 2º ano de mandato, né, e encerra no 1º ano do mandato seguinte, até na expectativa de não criar descontinuidade. Essa eu achei, na época, quando estávamos sendo discutido isso, a gente achou bastante interessante, foi bem legal, acho que é prudente mesmo, que é um princípio que me é muito caro, que é o princípio da prudência. A LDO, ela serve para te orientar como vai fazer, né? Quais são as premissas básicas que vão ser estabelecidas para que a LOA seja feita, e aí a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, ela serve exatamente para executar aquilo que se pretende. Então a gente joga os recursos lá, aloca recursos para a despesa da saúde, educação, assistência, previdência e assim como todos os detalhes. E vai implantar as políticas públicas e os programas de governo. Lembrando que o orçamento público brasileiro é baseado de um programa feito na década de 50 nos Estados Unidos, que fala exatamente a execução de políticas públicas por programas, né? Aqui no Brasil, até antes da implantação dessa forma, o orçamento público era feito por áreas, né? Então era assim, educação, eu tinha gastos com pessoal, material de consumo, material permanente e serviços. Pronto. Eu não dizia o quê e nem para quê. Eu só falava de modo geral. Assim era o orçamento da forma. Quando a gente planta a questão do orçamento de programa, eu falo educação, mas eu falo programa, merenda escolar. Quanto de merenda escolar? Eu vou gastar de material de consumo em merenda escolar, eu vou gastar estrutura e infraestrutura em merenda escolar. Então o programa é avaliado, e analisado e acompanhado. Tá certo? Aí a lei de diretrizes define as metas, na realidade ela busca sintonizar a lei orçamentária anual com o plano plurianual. É lógico que a gente entregou aí rigorosamente dentro do prazo em 15 de abril, porque é até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, é isso que fala a Constituição Federal. A gente sempre tenta, até para não deixar o pessoal do Sartorato lá preocupado, a gente tenta entregar sempre antes de 15 de abril, né? Graças a Deus a gente tem conseguido, né? A minha diretora está aqui, ela não me deixa, ela já fica olhando para mim brava, e que a gente não entregue antes, né? Porque senão ela puxa minha orelha aqui, não tem jeito, né? Aqui a compatibilização, então nós estamos agora na fase do último ano de execução do PPA. Para aqueles que não sabem, mas o Sartorato e a equipe nos acompanharam atentamente naquela ocasião. Quando nós montamos esse PPA, para começar a vigorar em 22, nós tivemos um problema muito sério na Prefeitura de Cubatão, que foi uma empresa de informática que não cumpriu o contrato como devia, né, e infelizmente nos largou na mão, né, exatamente em 2021, no momento da elaboração de um PPA de 4 anos. Né. E aí, gente, principalmente o pessoal da controladoria que está chegando aí, pasmem, nós tivemos que fazer um PPA na mão, em Excel. Foram mais de 1000 páginas feitas. O arquivo, para gerar o arquivo e gravar cada mudança, levava em torno de 15 minutos para ficar rodando para poder fazer. Nós fizemos tudo sozinho. Nós dois, literalmente. Né? Não tinha ninguém, né? A equipe não existia, éramos só nós, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, né? Para não deixar a legalidade ser descumprida. Mas agora estamos chegando ao fim dele. Esse PPA, a gente é réu confesso, né? Eu acho que é importante até deixar isso muito claro e registrado. Somos réu confesso no seguinte sentido, tem muita falha. Tem mesmo.
Não é verdade, não é, Natália? Falha no sentido de quê? Melhorias de indicadores. Eu acho que há uma questão de conceituação de indicadores que precisa ser melhorado, né? Mas, gente, era muito complicado nós darmos legalidade à Agenda 21, que ainda não acabou, a gente ainda continua executando, a Agenda 30, com todas as suas ODS, né? E que precisavam ser inseridas nesse processo, e todas as criações de indicadores que muitas das secretarias não tinham nem noção de como fazer. Então, eu acho que foi uma vitória, a gente conseguiu realmente apresentar, e existe um aprendizado aí, que eu acho que é absolutamente necessário que se diga, que nós aprendemos muita coisa, graças a Deus. Eu sempre, como professor universitário, uma das coisas que a gente mais preza é aprender, né? E aí nós estamos deixando preparado para um legado que virá, porque, graças a Deus, hoje o orçamento tem, lá no departamento, só servidores de carreira, né? O que é importantíssimo isso, porque continua todo um processo, né? Isso é legal, e a gente vai deixar aí um legado disso, né? Um legado de história e de aprendizado para a montagem. Então, estamos chegando agora no LDO de 25, é o primeiro passo para o encerramento do PPA, e depois a gente fazer uma avaliação. O ciclo que se dá, a elaboração, que é o que nós estamos agora, mandamos para a Câmara para aprovação, vamos ter a execução quando a gente fala da LOA, né? E aí a avaliação. O processo de avaliação é uma das coisas que eu discuto muito. Eu até conversei com a controladora, né, que a gente precisa ter necessariamente um processo de avaliação de indicadores, índices de evolução, né? Eu preciso falar se o meu comportamento de receita, que no caso aqui, receita prevista, é sempre feita pela Secretaria de Finanças, que tem todo um arcabouço para poder fazer isso. A CEPLAN recebe os valores projetados e distribui conforme os planos das secretarias. No caso necessário acabou o exercício, fez o balanço, vamos fazer um relatório de avaliação. Acho que é importante isso. Seria necessário o envio ao tribunal, que eu acho legal, e à Câmara. Principalmente porque a Câmara está ali, parceira direto. Então, a etapa de avaliação é extremamente importante, porque ela vai me nortear a execução depois. Olha, eu errei aqui, acertei ali, vou continuar fazendo assim ou não vou continuar. Então, esse ciclo, ele existe. Bom, vamos falar das receitas. E aí, quando a gente fala da receita, a Secretaria de Finanças estabeleceu parâmetros, né? Parâmetros, eles podem ser, a gente pode concordar com eles ou não, a gente pode entendê-los e aceitar ou não, mas são parâmetros, né? Então, foram eles estabelecidos. E aí, todos os parâmetros e indicadores apresentados foram aí. O PIB total, que é um valor importante, então, desde o histórico de 24, 25, projeções 25, 26, 27, IPCA, que é um indicador, um índice muito usado, né, em cálculo de inflação, então é importante que a gente se utilize, né? 3,75 para 24, já baixando 3,51 e fixando em 3,50. Metas estabelecidas, inclusive, pelos institutos que acompanham isso, Fundação Getúlio Vargas e IBGE, todos eles. O centro das metas da inflação, e aí sim pelo relatório oficial do Bacen, né, 3% em 24, 3, 3 e 3, 25 a 27. Né. Estes foram os parâmetros usados pela Secretaria de Finanças para a projeção da receita, né, que pode ser revisto durante o período entre a apresentação da LDO e a confecção da LOA. Pode ser revisto isso. Pode ter alguma alteração que melhore ou piore. Então, a gente, na LOA, faz a alteração que for necessária. Nós estamos fazendo, de um tempo para cá, mandando para a Câmara a metodologia e a memória de cálculo completa da CEFIM, rubrica por rubrica na área da Receita. Então, tudo que a Câmara precise saber é um anexo feito. A gente, na CEPLAN, nem mexe. A gente simplesmente repassa o mesmo anexo feito pela CEFIM, justamente porque é um estudo muito técnico. Eu acho que é importante que a Câmara tenha conhecimento do que foi feito. Aí, os valores, em resumo, estão assim distribuídos. Então, a previsão de receita para 2025, da Prefeitura, especificamente, 1.631 bilhões.
A Caixa de Previdência, 41 milhões e 900. Lembrando que Caixa de Previdência aqui é a área da saúde, especificamente. Né? A CMT, 10 milhões, e aqui a gente está falando de receita própria, não está falando das transferências que a Prefeitura executa para a CMT. Essa é a arrecadação dela mesmo, com multas que ela recebe. Isso, as multas. Né? Ao ponto de que eles estão com uma melhoria bastante significativa. Infelizmente, né, vereador? Porque eu prefiro dizer o seguinte, receita de punição é porque alguma coisa não está legal. Né? Eu prefiro que essa receita seja em caráter de declínio. Não é? Porque desde que a cultura melhore da população e que ela entenda que ela não deva cometer infração, eu não preciso ter essa arrecadação. Mas, por bem, por enquanto, tem acontecido. Ao ponto de que a minha orientação é, quanto maior essa receita, menor tem que ser a receita de transferência da Prefeitura. Eu não tenho que me comprometer com a Prefeitura desde que eu tenha outra fonte de recurso. O FUNPREV, o Fundo de Previdência, aí é um valor bastante significativo, 483 milhões, 2,2. Né? Então, totalizando aí a receita geral do município, 2 bilhões 166 milhões em geral. Nós temos dois conceitos importantíssimos aí, resultado primário e resultado nominal, e a LDO ela é obrigada a apresentar num dos anexos bem complexos, né, onde discrimina tudo, esses dois resultados. Em resumo, o resultado primário, ele estabelece receitas e despesas, né, que são compatíveis com toda a arrecadação, mas as receitas e despesas primárias, elas não levam em consideração receitas e despesas de caráter financeiro. Né? Então, tudo aquilo que é de aplicação financeira na receita e de pagamentos de juros e encargos da dívida ou amortização não entram no cálculo do resultado primário. E o resultado nominal, ao contrário, é a simples diferença entre receita e despesa, levando em consideração tudo. Né? Então, esses dois conceitos, a LDO é obrigada a apresentar. Vai ter um quadrinho que a gente deve apresentar logo a seguir. Olha, esse quadro é pequeno mesmo, porque é difícil de a gente enquadrar um slide qualquer. Mas, na realidade, o que ela coloca aí é exatamente isso que a gente mostrou. Dentro da arrecadação corrente, que seria a arrecadação nominal, né, aquilo que a gente se imagina, no caso de 25, 1 bilhão e 600. Aí você tem a arrecadação constante. O que significa isso? É a hora que eu transformo a arrecadação corrente em algo inflacionado, levo em consideração a inflação, então eu atualizo e mantenho moeda constante. Tá? Então, a lei exige que esse anexo de metas ele seja apresentado. E ali eu tenho os valores de resultado nominal e os valores de resultado primário. O que serve... Perdão. Para que serve essa apuração desses dois resultados? Ora, eu preciso entender, no resultado primário, se eu pago toda a dívida, né, e levo em consideração tudo que eu arrecadei de receita financeira, né, tirando tudo isso, o que sobra, o resultado tem que ser positivo porque ele vai ser utilizado para investimento, né, e vai ser utilizado para pagamento de outras dívidas. Isso é importante. Né? O resultado nominal, ele simplesmente dá uma diferença ali, mostrando o quanto é o geral. Né? A menos B, pronto. Sem levar em consideração nada de fluxo de caixa. Né? Então, aqui, esse quadro vai mostrar até a projeção que a gente tem para 2027. Lá em 2027, 1 bilhão e 700 milhões. Está se levando em consideração aqui nesse cenário, o cenário atual. É claro que se acontecer algum tipo de alteração, né, por exemplo, a gente teve uma tentativa de um município, né, acho que é público, não tem problema de dizer, né, o município de São Sebastião tentou entrar na justiça, tentou não, entrou, né, e ganhou, num primeiro momento, uma parte dos royalties de petróleo de Cubatão. Aí Cubatão entrou para se defender e tudo e conseguiu receber de volta, né? Ótimo, a gente continua fazendo isso. Mas esse era um exemplo que, se nós não tivéssemos logrado êxito na ação, era uma perda de receita. Portanto, a reavaliação da receita total que poderia acontecer. Né? Então, o royalties de petróleo, para nós, é importante, é um município que recebe bastante recurso, por uma questão óbvia, né? A gente aqui tem uma malha de tubulação que passa aqui, que nos deixa com o coração
né, pulando mais forte, e mais a refinaria, então era muito justo que a gente recebesse uma indenização por isso. Mas vamos imaginar que a gente perca algum tipo de repasse nesse nível, aí a gente tem que levar em consideração nas receitas. Por quê? Porque o balizador da despesa é a receita. Eu não posso prever gastar mais do que arrecado. Então, isso é crime fiscal. Aqui tem toda a questão de renúncia fiscal. A LDO ela obriga que a gente fale o quanto a gente prevê renúncia item por item. Se não estiver estabelecido aqui, o tribunal nos cobra justamente o seguinte: olha, vocês não podem fazer uma coisa que não estava previsto na LDO para renunciar. Então, qualquer projeto de lei que eu possa mandar para mexer com alguma coisa de renúncia fiscal, abrir mão de um recurso que eu tenho direito, né, tem que estar previsto aqui. Então, o incentivo fiscal que eu dê, que eu vou ter uma perda de arrecadação por um lado, eu tenho meios de compensar isso de duas formas. Aumentando outra receita, né, seja em alíquota ou qualquer coisa, ou dois, eu diminuindo qualquer despesa. Eu posso fazer esse meio de compensação dessas duas formas. Uma coisa que a gente traz aqui com bastante... Olha, gente, é bastante orgulho, sinceramente falando, porque não tinha nada aqui. Né? Quando a gente fala de orçamento participativo, é uma história longa. Né? O maior exemplo de sucesso no Brasil de orçamento participativo aconteceu em Porto Alegre. Né? Por ocasião do mandato do ex-prefeito Olívio Dutra, naquela ocasião. Né? Porto Alegre levou 5 anos para montar um sistema de orçamento participativo. 5 anos. Né? Mas a partir do momento que ela montou, tudo que era discutido no orçamento participativo, nenhum vereador se atrevia a mexer no que a população tinha decidido. Nenhum vereador de Porto Alegre. Lembrando que é uma cidade que, infelizmente, agora passa por uma situação bastante difícil, né? Mas que, na ocasião, uma franca expansão territorial em matéria de construção e que permitiu um crescimento imobiliário assustador, mas que também precisava de um crescimento de infraestrutura. Né? Então, a população decidia, e de uma maneira bastante conscientizada, porque por isso que levou 5 anos, ela dizia o seguinte: quando eu pedia uma creche, eu não pensava na creche no meu bairro, eu pensava na creche que era necessária. Eles conseguiram colocar isso na população, porque isso é um processo cultural, gente. Não é do dia para a noite. Veja, eu preciso entender que o bairro de lá tem mais carência que o meu. E eu tenho que abrir mão da necessidade do meu bairro naquele momento, porque aquele lá tem mais carência. E é isso que eles conseguiram lá. Então, esse foi o exemplo, na década de 80, que mais proliferou. A partir daí, a Constituição tinha sido alterada e todo mundo tinha que fazer a participação popular de uma maneira existente. Cubatão não tinha um sistema nada montado. E o que a gente quis fazer? A gente quis dar a maior abrangência, em comum acordo com a maioria dos municípios daqui da Baixada Santista, da nossa região metropolitana, tentar trazer a forma de que a população pudesse ter chance maior de participar. Porque quando a gente faz só plenárias, você setoriza muito e aí há muitos interesses. Quando eu deixo online, eu deixo para todos usarem, qualquer um. Ele não precisa ter interesse político. Né? Não que isso não seja importante, mas que dá uma liberdade maior à população. E foi a opção que a gente teve de fazer. No caso de 2025, dessa participação, tem um item ali que foi surpreendente, mas que foi bastante legal. Então, aqui estão o histórico que aconteceu. Então, a partir do decreto municipal número 11.683 de agosto de 22, inicia-se aí o orçamento participativo online. A gente teve lei mudando, tudo direitinho. Em 23, através de site próprio, o munícipe participa aí das ações envolvendo o orçamento. Em 24, durante o mês de março, ocorreu a consulta pública referente à LDO de 25. Então, o que nós fizemos? Bom, estouramos justamente o processo todinho para que a população também pudesse participar da LDO já. Aí começamos a trabalhar de uma forma que abrangesse bem, né, e com os instrumentos atuais que a gente possa ter. Então, o site da Prefeitura colocou um chamamento bastante significativo. Aí os resultados dessa consulta, né,
A enquete realizada em 24 deu 137 munícipes e outros munícipes aqui, e outros 8 que não eram residentes, mas que votaram também, porque tinham vinculação com a cidade. E 145 participações. É pouco, é bem pouco. Né? A gente está ainda, assim, com um certo processo de frustração. Por quê? Porque foram usados muitos dispositivos e instrumentos atuais de comunicação. Né? Mas talvez a gente ainda precise aprender também a talvez se comunicar melhor. Né? E isso também serve de sinalizador. Mas os números apresentados são bastante interessantes e significativos. Então, a gente viu ali, do resultado da consulta de 24, 2 áreas, para mim, são naturais. Né? Saúde e educação, sem sombra de dúvida, vão estar, ao meu ver, aparecendo sempre. Né? Por quê? Porque nós colocamos para a população que ela tinha o direito de escolher 3 áreas prioritárias. Né? Porque o orçamento já tem uma série de destinações obrigatórias e legais, como gasto com saúde, gasto com educação, gasto com pessoal, qual é o máximo. Né? Então, tudo isso já está carimbado no orçamento. Mas a gente tem condição de separar recursos para quê? Que a população entenda qual é a prioridade dela em 3 áreas. E ela escolheu saúde, educação e, para nossa surpresa nesse ano, infraestrutura. E não segurança, como aconteceu em anos anteriores. Né? Segurança sempre aparece, né, de uma maneira prioritária, mas dessa vez ela perdeu para a infraestrutura. Não, a gente colocou segurança separado, tem um item separado, vereador, mas na realidade eu entendo aí como uma questão de zeladoria. Eu acho que tem mais a ver esse foco. Então, infraestrutura, entenda-se aí, mais a zeladoria. E aí ficou nessa questão. Saúde, que foi com 17,9%, infraestrutura 14,9%, acima da educação, que foi 12%. Né? Veja só como o pessoal está preocupado com relação a isso. Isso é ótimo, é um diagnóstico. Acho que é importante a gente fazer. Mas o universo de amostragem ainda precisa ser melhorado? Com certeza. O meu sonho de consumo é que a gente tenha acima de 1.000, 2.000, né, participantes. Mas, por enquanto, a gente está dando voz. Né? Aqui, já mais pulverizado, nas áreas que mais solicitaram, então a gente fala assim, olha, a segurança pública ainda continua sendo uma área bastante significativa, mas perdeu para a infraestrutura. Né? Então, o esporte e lazer, todas elas foram consultadas e foram apresentadas. E as 3 que ganharam. Aqui outros, separação por região, né? A gente fez os gráficos e disponibilizou isso para todo mundo, inclusive quais foram as regiões que mais se utilizaram, que eu não consigo enxergar daqui. É difícil, a primeira também não. Né? Mas aí, gente, é a divulgação. Como é que a gente fez? A gente fez divulgação por redes sociais, acho que hoje em dia é absolutamente necessário. Né? O site oficial do município, o site oficial do orçamento participativo, que era como se fosse o hot site. Né? E aí você acessava ali, ia para o site do orçamento participativo. Entanto, a gente criou bastante alternativa. Plataforma Gov, através de e-mail, WhatsApp e SMS, para tentar melhorar a forma. Né? Alguns lugares de fixação de cartazes da LDO, então foram 100 cartazes distribuídos e afixados, não só colocado em repartição pública, né, gente? Aí ficaria muito, né, sem sentido, só colocar na porta da secretaria. Não, a gente foi para a rua, né? Tinha que ser na rua e bastante separado. O que mais? Aí, voltando só, acho que tem um slide antes, né? Passando desse. Tinha uma figura ali que apareceu. Mas esse daqui, na realidade, é a apresentação de WhatsApp e de Instagram, né? Que são redes bastante acessíveis. Hoje em dia todo mundo mexe com isso. Né? Acho que é importante que se diga. Era esse daqui. Então, apareceu, então, em site, né? E depois a gente tem, inclusive, um destaque no jornal A Tribuna. Esse aqui era a carinha do orçamento participativo, a nível de site nosso, como apareceu no início. Aqui no jornal A Tribuna, em março de 2024, bem na capa do jornal, ali
na capa não, né? Na contracapa, onde tem o dia a dia, né? Na parte das cidades. Então, falando do orçamento participativo, foi mais ou menos na mesma época que a cidade de Santos também soltou o dela, né? Então, mas Cubatão acabou tendo até um destaque maior a nível de chamamento aí. Aqui o cartaz, né? Então foram 100 cartazes destes daí distribuídos. E aí a gente começou a mostrar em todos os lugares em que nós colocamos. Pode passar. Algumas coisas mais externas que era para o pessoal ver, né? Qual era o acesso aqui, né? O departamento do orçamento participativo, ficava exatamente lá na CEPLAN, né? Lá no primeiro andar nosso, e aí a nossa página, né? Ali o endereço, o e-mail, né? Em que todo mundo podia ter acesso. E aí, falando do restante da LDO, a gente tem 3 possibilidades de acontecer. Eu tenho um desequilíbrio positivo, um desequilíbrio negativo e equilíbrio orçamentário. Existe um dos princípios daquele lá, no início, né, que a gente mostrou, a gente não citou, mas o princípio do equilíbrio orçamentário. Isso não é uma opção. No Brasil, desde 1988 e principalmente no ano 2000, o princípio do equilíbrio orçamentário deixou de ser uma opção, é uma obrigação. Eu preciso fazer o orçamento equilibrado. Receita igual despesa. Não tem jeito. Né? Mas e o que pode acontecer na execução? Pode acontecer desequilíbrio? Pode. Aí pode acontecer aquelas 2 situações em cima. Só que, no primeiro, eu vou falar do segundo inicialmente. O desequilíbrio negativo, despesa fixada maior que a receita prevista, que seria uma ilegalidade, na execução, se a despesa for maior que a receita e eu tiver um prejuízo, na realidade, nessa palavra na iniciativa privada, mas um déficit apresentado, pena de reclusão de 1 a 4 anos, cassação dos direitos políticos, pela Lei 10.028 dos crimes fiscais, então você não tem essa opção. Mas no caso do desequilíbrio positivo, na execução, vamos imaginar que eu tenho um superávit. Também o superávit ele é feito para um acompanhamento. Tá? Então eu preciso ter ali, primeiro, identificar os motivos, que acontecer o superávit, principalmente a excepcionalidade de arrecadação. E até a tolerância do tribunal por volta de 20%, da receita total arrecadada. Então, ele entende que há uma possibilidade de descompasso e há uma possibilidade de arrecadações excepcionais ou alguma coisa de melhoria e que o prazo de arrecadação não se dá ao ponto de eu conseguir utilizá-la. Para vocês terem uma ideia, aconteceu em um certo município, uma ocasião, em que nós tivemos uma decisão judicial bastante assim, significativa e que foi sequestrado, a palavra o juiz utilizou essa mesmo, sequestro de receita, do caixa de uma das maiores empresas do país, que é o maior porto da América Latina, da ordem de 20 milhões de dólares. Foi sequestrado em novembro de um certo ano. Muito bem. O dinheiro entrou no caixa da prefeitura, mas era impossível você usar o dinheiro naquele ano. Portanto, gerou um superávit bastante significativo. Mas aí eu tenho a justificativa, a explicação, porque tudo isso aconteceu. Então, tudo em finanças públicas precisa ser, primeiro, princípio da transparência, eu preciso mostrar tudo. Tem que estar lá. Não tem que ter nada que fica, talvez, não. Número é número e tem que estar lá explicado por quê. Então, esses 3 momentos aqui, eles precisam ser muito bem observados. Bom, quando a gente fala assim, olha, existe uma coisa que se chama, dentro da responsabilidade fiscal, a administração de dívidas. É claro que o poder público no Brasil, como um todo, tem um nível de dívidas bastante significativo. O problema é que nós temos que demonstrar e caminhar para o saneamento dessas dívidas. Uma das coisas assim, olha, eu acompanhei, eu já citei algumas vezes, sou oriundo lá de Santos, sou aposentado da Prefeitura de Santos, acompanhei quase 40 anos lá. Eu nunca tinha visto um processo de saneamento de dívida tão efetivo como tem sido feito aqui. Uma das coisas que é a busca incessante da responsabilidade fiscal, pagando-se aquilo que deve.
Nós tivemos um processo de 1996 a 1997, de um ano para o outro em Santos, o fluxo de caixa estava atrasado 6 meses para prestadores, para fornecedores e tudo. Isso não existe, né? Não é possível acontecer. Você quebra não só as empresas da cidade, como outras que prestam serviço fora, né? Então, Cubatão conseguiu e tem se mantido, e a gente tem liberado, inclusive, alguns compromissos, como foi o caso do pagamento agora das licenças prêmios, que estavam represadas de outros governos, né, aí, e que foi saneado agora. Um fluxo de 21 milhões de reais para poder sanear isso. Isso não é benefício, né? Isso é saneamento de dívida, é diferente, né? Eu acho que é bem legal isso. E outras coisas que se falam. Então, a Receita ela não pode estar muito aquém de todas as dívidas, ela tem que estar administrável e dividida. E a nossa busca é sempre o equilíbrio orçamentário. Receita igual despesa. É isso aí, gente. Eu acho que é o que nós tínhamos aqui, presidente, a apresentar, né? A gente fica à disposição para qualquer dúvida ou qualquer eventualidade com relação à LDO, que a gente possa ajudar. Dando prosseguimento, concedo a palavra a quem dela deseja fazer o uso. Senhores vereadores, gostariam de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Guilherme. Som. Tá. Bom dia a todos. Bom dia, professor Wilner. Me surgiu aqui algumas dúvidas em relação ao FUNPREV, quando apareceu ali os valores. E aí a gente vê a Caixa de Previdência, né, com valor de 41 milhões, e o FUNPREV, no caso, essa é a reserva que a Caixa de Previdência... Só me tira essa dúvida. Não é que ela tem. Não é a reserva que ela tem. Esse No é o caso, fluxo foi do ano, o exercício. O do ano. Isso, exatamente. Ela gira por volta de 483. Esse é o número exato que foi solicitado pela Caixa. Uma das coisas que eu já fiz destaque 2 vezes em apresentações que eu fiz aqui, porque aconteceu um dos anos, que o vereador deve se recordar, que a gente não mandou no orçamento o recurso total que eles haviam solicitado, porque havia um processo de compensação previdenciária vindo do governo federal, que não aconteceu, acabou não logrando o êxito, e a gente foi obrigado a usar parte do fundo blindado para acertar algumas coisas, e depois houve um processo de devolução. Então, não, nesse caso, dos 2 últimos anos para cá, tudo que o fundo solicita e entende que vai ter de arrecadação é colocado aí. Então, esse é o recurso do exercício. Sim, então, e um dos o fundo, a reserva fica num outro relatório do fundo mesmo. Vocês têm noção desses valores da reserva? Tem ideia? Não teria agora. Sinceramente falando, não, porque já foi recomposto, tudo direitinho, está tudo na integralidade, né? Então, mas a gente tem como verificar. Mas sim, como a autarquia que cuida mais disso, a gente vai ter essa noção, efetivamente, quando fechar o balanço deles, né, o fechamento do balanço deles, né, que acontece também, já deve ter acontecido e já deve ter publicado. Eu não sei se a controladoria recebe lá, mas e também quando da ocasião da elaboração da LOA. Aí a gente vai receber também, e a gente vai ter a noção até nós mandamos agora uma solicitação que foi feita do cálculo atuarial, né? Não é comum nós mandarmos na LDO, não é matéria de LDO, ela é matéria de LOA, né? Mas a Procuradoria da Câmara nos solicitou a possibilidade do envio. Imediatamente nós solicitamos à autarquia o cálculo que tinha, porque eles ainda estão em elaboração. Por isso que nunca vai na LDO, porque só fica pronto em julho os atualizações atuariais. Então, a gente mandou o estudo anterior, só para não deixar de mandar nada para vocês. Mas, quando acontecer em julho, e assim que ficar pronto para a elaboração da LOA, nós vamos mandar de novo. Tá? Aí, neste cálculo atuarial, aparece a reserva. Tá? Aí ele vai ter 1 bilhão, deve ter mais de 1 bilhão, provavelmente. Sim. E aí, até o senhor respondeu automaticamente uma dúvida também que surgiu em relação, porque eu perguntei do FUNPREV, e um dos princípios, que é a universalidade. Universalidade, perfeito. Que, no caso, naquela época não ocorreu. Então, justamente, acho que você até explicando aí em relação ao repasse federal que não teve, que contaram, sim. E a universalidade, ela encaixa nisso. Se a gente tem essa dívida, né? Essa dívida não.
essa previsão orçamentária e coloca-se como que você tem que pagar, então ela entra como uma permanente, né? Como é que fala? O senhor até explicou ali uma transferência? Que na realidade todo ano vai ter. Então, todo ano, sim. Quando aconteceu, vereador, de não colocarmos o valor na época... aí não seguiu, então, esse princípio seguiu, não seguiu, porque havia uma discriminação dizendo os recursos não alocados, estava lá, né, inclusive na peça, os recursos não alocados no montante total estão discriminados na transferência do Comprev, né, que é a compensação previdenciária entre os regimes. Então, o regime geral de previdência manda recursos para o regime próprio, né, que é o nosso aqui. Na ordem de 60 milhões, era o valor que estava fora. Né? Mas ficou discriminado. Né? Não tinha garantia. Tem garantia porque é contratual isso. Sim, que o governo não cumpriu. O governo federal não cumpriu. Então, mas pela lista, Cubatão estava muito além disso para poder receber. Que tem uma listagem. Tem. Tá? Mas, é isso que eu estou querendo dizer. Então, na realidade, o Comprev ele tem duas etapas, duas formas. Uma, aquela repasse anual, normal. Né? Esse que tem a lista. Mas esta outra, da compensação previdenciária no montante único, tanto que no ano anterior tinha acontecido. Porque era devido. Isso já é coisa antiga devida. Não é o repasse da fila normal que se tem. Por isso que a Fundação Getúlio Vargas tinha essa informação. Eu vou falar, eu discordo disso, tá? Eu discordo, porque até então esses valores a gente não tem uma certeza que vai receber. É o que aconteceu. Pois é, na realidade, assim, a gente... não concordo. Para mim, teve erro aí nessa parte, na minha opinião, teve erro. Faltou essa situação de ter esse entendimento, de não contar com uma situação que ainda estava, né, se estava previsto ou não tinha uma certeza. Infelizmente não cumpriram. Se eles tivessem cumprido, a gente em outras situações, em outros municípios, a gente nunca teve problema. Né? Mas o governo federal passava, naquele momento, alguns problemas também. Para evitar qualquer tipo de insegurança, para que a gente não corresse mais nenhum risco, a gente preferiu não ter mais nenhum, a gente nem coloca na lua. Para mim já foi um lance do executivo de querer movimentar, assim, eu deixo de contribuir nessa parte aqui, porque eu estou contando com uma que eu vou receber, né? E aí a gente também fala de um ofício que foi enviado, né, ao Ministério da Previdência, que ali teve dados mentirosos ali, que falou que o município estava mal das pernas, no caso, falando aqui num lado grosseiro, financeiro. Né? E a gente não estava. Na verdade, a gente estava com superávit muito bom. Né? Que é assim que a gente olha a saúde do município. Equilíbrio de receita e o que sobra. Né? Então, ali naquele um desses ofícios, até tenho aqui, acho que esse arquivo. Eu me lembro do ofício. Isso, e esse ofício estava dizendo que o município andava mal financeiramente. Na realidade, o senhor viu o tempo. E não é a realidade. O delta T da confecção do ofício e a remessa. Né? Na realidade, quando aconteceu da apuração do superávit, ele foi bem posterior. O foi bem mentiroso nessa parte. Então, vereador, aí eu já não vou entrar nesse mérito, desculpe, mas primeiro que o termo é bem complicado. Né? A gente, numa audiência pública, eu jamais usaria uma forma dessa. Mas o que eu posso garantir é o seguinte, quando aconteceu da necessidade de se prever isso, foi em função dos estudos que estavam anteriores. Né? E aí tem, como eu falo, um delta T, uma variação de tempo que provocou isso. Da nossa parte de planejamento e tudo, nunca houve nenhuma má intenção com relação a esse tipo de coisa. Tanto é verdade que eu fui mesmo o autor de confeccionar, acho que 3 projetos de lei solicitando à Câmara Municipal uma autorização de remessa logo no ano seguinte. Que fazer para corrigir. Fizemos isso. E, na realidade, eu mesmo elaborei para poder fazer da maneira como havia necessidade. Sim. Mas os valores, se eu tiver correto, foi devolvido que usou do fundo blindado. E ele incorreu também num juros, se eu não me engano, por conta da movimentação. Sim, porque na realidade a atualização monetária precisava acontecer. Teve esse repasse também? Foi por determinação, a determinação judicial, quando foi para voltar, ela é natural, ela tem que voltar da maneira corrigida. Então, não houve nenhum
prejuízo, de assim dizer, a questão do montante do fundo. Portanto, ele está preservado. Fique tranquilo. Foi um dos motivos até para a gente entrar no Tribunal de Contas. Eu entendo. Agora, uma das coisas que eu gosto muito de destacar é o seguinte, na realidade, a gente entendeu como é volátil essa possibilidade de transferência ou não, e o governo federal continua nos devendo. Portanto, isso não vai deixar. Vai vir, quando vier, vai para a composição do fundo. Sim, maravilha, sim. Excelente. Mas a gente preferiu não correr nenhum risco, né, e entender o seguinte, que para esse ano... Não, os outros anos já foram. Contar, né? Já aconteceu, por exemplo, no ano de 22, no ano de 23, 24. É isso que eu estou falando. Aí, no caso, aconteceu, ninguém vai prever mais isso. A gente vai faz o repasse e continua. Eu acho que é mais prudente. Aí você entendeu, né, que eu quis dizer. Entendi, claro, sem dúvida. Fique tranquilo. Deixa eu só fazer uma observação. Com todo o respeito que eu tenho pelo professor, eu vi o vereador falar que o governo foi mentiroso, e aí o secretário disse que não usaria isso na audiência. Ele ainda é gentil, Guilherme, de falar governo mentiroso. Eu falo de governo desonesto, eu falo de governo incompetente. E o senhor é um competente. O senhor é um competente que nós temos, né? Obrigado. Eu consigo falar o senhor, eu consigo falar da secretária de habitação, né? Eu consigo falar de alguns outros poucos, o resto eu coloco num pacote e jogo longe daqui. Então eu falo isso por estar no papel de vereador, eu tenho toda a liberdade do mundo de falar o que eu acho, e a maioria das vezes do que eu tenho certeza, que é de um governo despreparado, desonesto, né, e é muito revoltante. Isso não é do senhor também a resposta, não cabe ao senhor essa resposta, mas é mais um desabafo deste vereador, de uma cidade tão bilionária, né? Nós já tínhamos um orçamento muito, muito grande, muito alto para uma cidade de 112 mil habitantes, e você não vê o reflexo desse recurso voltar, disse isso recentemente no podcast, voltar para a sua população. E agora, aqui atento, não tem muito o que falar, né? Não tenho nem o que perguntar, de você ver para o ano de 2025 esse valor altíssimo, né? esse número. Então eu espero, né, torço para que o próximo governo tenha condições, e quando eu falo próximo, eu vejo que não é a continuação deste, mas isso eu falo em qualquer lugar do mundo, em audiência, em qualquer lugar, que quem ter o papel de desenvolver as políticas da cidade saiba que tem muito recurso para aplicar para a sua população. Esse governo que nós tivemos ao longo desses 7 anos, todo esse recurso, um pouquinho menor que esse, a gente não viu o reflexo desse recurso voltar para a sua população. Mas, professor, o senhor, como sempre, brilhante. Mas, volto a dizer, o Guilherme ainda é bastante educado quando ele fala do governo mentiroso. Eu falo de desonesto para lá. O senhor, o vereador está absolutamente perdoado, principalmente porque é santista, sofre que nem eu. Então está tudo certo. O vereador continue aí, né? E mais outra indagação, no caso, sobre o orçamento participativo que a gente viu, né, que no caso ali foi lançado online, né, e teve 142 participações. Referente a isso, a gente já teve orçamentos participativos passados. O pessoal consegue demonstrar o que foi entregue, que foi atendido dentro dessa participação orçamentária da população? Dentro do que a gente tem feito com relação ao online, né, que agora é mais recente, sim, a gente tem aquilo que foi solicitado de intervenção, foi atendido? A gente devolve com atendimento, sim. Se não na integralidade, por exemplo, a ação que a população escolhe, às vezes não é uma obra especificamente, é uma intervenção conjunta. Então, por exemplo, foi atendido em 60%, 70%, 100%, isso a gente devolve. Tá? Agora, ainda volto a insistir, vereador, ainda estou muito frustrado com essa questão. Eu acho que a gente precisa... Nós começamos agora da LOA, vamos começar um processo bem antes, para tentar, na expectativa de que as pessoas participem mais, né? E na expectativa que, se não entenderem alguma coisa, que a gente possa ajudar, né? Eu acho que cabe ao poder público a obrigação de explicar. Eu não tenho a mínima dificuldade com relação a esse tipo de coisa, eu acho que é legal. A pessoa pergunta, a gente tem que ajudar. Eu falo até por conta que eu cheguei a participar de uma dessas reuniões há anos atrás, em 2016, né? E a população, quando era físico. Isso, sim, era presencial. Sim.
e a gente fez algumas conotações, explicamos, teve a votação para saber o que era prioridade ou não. E aí vou pedir aqui, através do presidente, né, da comissão, a gente também pedir essas informações, né? Ah, perfeito, de ofício claro, ao sem executivo, dúvida. Claro. para saber que desse tempo para cá o que foi atendido, né, o que Daquilo que foi solicitado, escolhido. desses documentos e essas reuniões, sem porque tem problema. ata, né? Deve ter. Claro, sem dúvida, pode Sim. ficar tranquilo. Sim. Era mais essas perguntas. Passo para o presidente. O Abraão, eu solicitei umas informações. Tá, presidente. Aí Mais queria algum constar vereador assim, deseja fazer uso da palavra? Esta presidência agradece a presença de todos que atenderam a presente convocação e informa que os munícipes poderão encaminhar sugestões de emendas LDO para a divisão legislativa da Câmara Municipal de Cubatão no prazo de 10 dias, a contar desta data. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública.